Muito boa noite, bem-vinda ao Girassol Debate. Hoje vamos olhar para o Web Summit que acontece em Luanda. É a 17ª sessão. Estados Unidos à África. Os telespectadores hoje vão estar comigo, Laurinda Calças, isto excepcionalmente. Espero-vos bem encontrados e sempre um prazer trabalhar para todos vós. Angola, como já disse, é hoje palco da grande cimeira de negócios Estados Unidos-África, desde as primeiras horas desta segunda-feira, que várias figuras de destaque, chefes de Estado, de governo, representantes de instituições e homens de negócios juntam-se para discutir questões como infraestruturas, energia, agronegócios, indústria, banca, tecnologia, enfim, uma panóplia de questões económicas e financeiras para o mercado africano e também angolano. Tenho comigo economistas especialistas em finanças para analisarmos esta cimeira que põe os olhos do mundo, isto postos na porta de entrada de Angola, capital, Luanda. E eu tenho convidados que vão estar comigo e vão estar a analisar esta noite, esta cimeira que arrancou logo nas primeiras horas aqui em Luanda. Eu vou começar por apresentar do meu lado direito a especialista, a economista e docente universitária, Conceição da Silva. Muito boa noite e bem-vinda ao Girassol Debate. Boa noite, Lorena. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada. Tenho também Pedro Quassa, que é economista e é já aqui o nosso comentador também da casa. Pedro Quassa, boa noite, bem-vindo e obrigada pela sua presença. Muito obrigado, Laurinda, e estamos aqui para mais um debate. Tenho também aqui do meu lado esquerdo Inocêncio das Neves, que é o PCA da BNS. Muito boa noite e bem-vindo. Boa noite, Laurinda. Obrigado. E também tenho comigo o especialista em economia, Mário Bernardo. Boa noite e bem-vindo ao Girassol Debate. Obrigado, boa noite, Laurinda. Boa noite aos nossos telespectadores e aos colegas do painel. Eu vou começar pela Conceição. Vamos olhar para este encontro, que é muito importante para Angola e também para a África. É uma estratégia de podermos capitalizar o investimento estrangeiro? Creio que sim, Laurinda, porque nós, quando falamos África, um dos principais focos é exatamente fomentar o investimento estrangeiro e nacional. Claramente, a nível do continente, é uma busca incansável. Dali que este fórum de negócio, na verdade, essa cimeira de negócio vai ajudar aqui a termos então maior diretriz naquilo que é o fomento do investimento estrangeiro, olhando claramente para também os pontos fracos, não é? Porque a África também se debate com questões como o ambiente de negócio, que acaba sendo um dos entraves para atrair investidores. Então, nessa cimeira aproveita-se um ambiente de diálogo aberto, claramente identificar mais alguns fatores que esse leque de empresários, praticamente, porque o foco é olhar para os atuadores do mundo empresarial. Então, ter esses empresários falar daquilo que são as motivações para trazer investimento no continente, certamente vai ajudar a redefinir as metas para a atração desse investimento para o continente. Pedro Quassa, já como questão de introdução, estamos aqui a olhar para a capitalização do investimento estrangeiro. Angola, a África abrem as portas já numa cooperação que vem de algum tempo com os Estados Unidos. Realmente, isto porque a África é o continente que apresenta os piores indicadores em termos económicos do planeta. E a África apresenta grandes desafios, sobretudo no que toca à prosperidade, não é, ao desenvolvimento sustentado. Daí que a África precisa, de alguma forma, caminhar para a industrialização, tendo em conta que é o fator fundamental para poder se combater de modo efetivo a pobreza que assola muito o continente, especialmente a África a sul do Saara. E considerando que os países da África subsaariana apresentam baixa poupança, tanto pública quanto privada, e em função disso têm uma grande dificuldade em poder financiar o próprio processo de crescimento, eles precisam de alguma forma recorrer à atração, sim, do investimento produtivo transnacional, ou seja, o investimento estrangeiro. Mas aqui especificamente, quando a gente fala da relação Estados Unidos-África, nós temos que entender um aspecto fundamental.
Eu penso que os formuladores de política econômica africana precisam entender que, diferentemente, por exemplo, do investimento chinês, que tem entrado muito em África nas últimas décadas, o investimento americano normalmente acessa os países hospedeiros quando observa alguma semelhança em termos de ambiente institucional do país de origem. Daí que a África precisa, além de criar todo um conjunto de condições macroeconômicas para poder atrair o investimento americano, precisa fundamentalmente fortalecer o arcabouço institucional, não só em termos de práticas de governança corporativa no setor público, mas fundamentalmente no que toca à regulamentação, tendo em conta que o capitalismo americano antecede a construção do Estado americano. Daí que um dos princípios, se não o valor fundamental do sistema produtivo americano é a liberdade econômica. Daí que o investimento americano dificilmente acessa um país que apresenta, por exemplo, baixo grau de confiabilidade das instituições em termos, portanto, governamentais. Nós já vamos entrar nestas questões mais profundas em termos de investimento, de questões legais. Estamos mesmo a título de ainda a introdução, olhar para este Web Summit. Vou agora passar aqui a palavra para Inocêncio das Neves. Este ambiente de negócio, ao trazermos para aqui, para Angola, esta cimeira, este Web Summit, é uma oportunidade também de mostrarmos-nos ao mundo? Sim, definitivamente, Laurinda, porque de facto a natureza desta cimeira é mais de aproximação entre os players do setor privado. A presença de empresários angolanos, por serem naturalmente, por sermos o Estado hóspede, né, acaba por colocar os nossos empresários numa rota direta aos empresários norte-americanos. E aqui, desde o setor financeiro, a indústria transformadora, o setor agrícola, tem uma oportunidade soberana de mostrar, pelo menos em fóruns, diria, em conversas mais bilaterais e não propriamente multilateral, como é a natureza desta cimeira, ter uma aproximação networking de maneiras que se consiga transmitir realmente as potencialidades empresariais que a Angola oferece e também dando aqui a possibilidade dos angolanos compreenderem melhor quais são as oportunidades que a América oferece. Por exemplo, embora estejamos já numa fase final da lei que fomenta as oportunidades de crescimento para as exportações da África para a América, que é o famoso AGOA. Embora exista alguma incerteza quanto à sua continuidade ou de alguma forma adaptação para os próximos anos, não deixa de ser interessante para as empresas angolanas terem a possibilidade de compreender da parte dos seus pares americanos sobre como é que podemos exportar os nossos produtos e o que é que pode ser feito em termos de parcerias. E só por essa razão é uma mais-valia termos a cimeira se realizar em Angola, porque realmente o que mais dificulta é a falta de aproximação. Naturalmente, aqui a barreira de linguagem tem sido um entrave muito grande para as empresas angolanas, para os empresários angolanos, mas penso que é uma oportunidade soberana para essa aproximação. E já vamos olhar mais para os meandros desta interação, deste networking, deste negócio, desta maneira de olhar e fazer negócio que se queira. Qual é que é a sua opinião, Mário Bernardo, em relação a este Web Summit, uma vez que vários chefes de Estado, de Governo e também players estão no nosso país para esta conferência? Cimeira, neste caso. Primeiro, antes de parabéns, né? Portanto, é a primeira vez num contexto de 50 anos de independência. Portanto, Angola assume a presidência rotativa da União Africana, tudo converge para Angola, capitaliza a marca, a imagem da Angola, sob o ponto de vista de exposição, o que traz, sob o ponto de vista de investimento, um caminho para as principais companhias internacionais, né? Nós estamos a falar de uma cimeira
que está a ser realizada num ambiente geopolítico e geoeconômico com outras nuances. Há aqui um reposicionamento, um surgimento de uma nova ordem e precisamos capitalizar, sob o ponto de vista estratégico, esse novo alinhamento, essa nova agenda, sobretudo porque a África é a terra das oportunidades, né? Portanto, penso que o diagnóstico de forma global está feito, é fundamental e as nações africanas percebem que este é o momento de uma maior ação. É preciso que os aceleradores sejam, portanto, ativados no sentido de não ser mais uma cimeira, né? Portanto, já estamos na 17ª. Sob o ponto de vista de resultados, há efetivamente aqui margem de melhorias. Estamos todos conscientes que, portanto, não será na quinta-feira que o investimento virá. Há aqui um caminho a ser feito. Mas estão a ser lançadas as sementes para se perceber que há um conjunto de condições hoje diferente do passado para se fazer melhor, né? Portanto, a África tem um conjunto de potencialidades que precisam efetivamente ser maximizadas. Concordamos todos que, desse ponto de vista, precisamos de uma liderança a nível da África, no sentido de estabelecer ou ser o facilitador dessa aproximação ao setor empresarial americano, com os desafios e a complexidade que isso assiste, né? De tal sorte que, como se diz, a bola está do nosso lado, né? Portanto, podemos fazer, enquanto africanos, melhor, as expectativas são muito altas. As nações africanas, penso que hoje despertaram, sobretudo, em função desse novo posicionamento que tem, olhando para as várias variáveis, portanto, olhar para a questão da segurança alimentar, para a questão das alterações climáticas, olhar para a transição energética e, de uma vez por todas, portanto, sairmos de uma posição de meros assistentes, né? Portanto, e participar direto no jogo, né? Já que fala em meros assistentes, vou lançar aqui uma pergunta provocativa. É importante este encontro e cada um dos senhores sinta-se à vontade para responder. É importante realizarmos este encontro, mas o encontro e os resultados não podem pesar só para um único lado. Tem havido alguma desigualdade no relacionamento e na questão da oportunidade quando se fala em investimentos e de relações entre a África e a América? Eu penso que, primeiramente, é muito importante, não é? Angola realizar, portanto, esta conferência na medida em que coloca o país na vitrine do cenário econômico internacional. No que toca ao desequilíbrio existente ou seja, na relação comercial entre Angola, ou seja, entre os países da África e os Estados Unidos, penso que isto tem muito a ver com o grau de desenvolvimento que caracteriza tanto os Estados Unidos quanto os países africanos. Os Estados Unidos têm cerca de 200 anos de história republicana como país soberano e independente, ao passo que grande parte dos países africanos, a média de independências normalmente é de 60 anos. Daí que, quando a gente analisa a África, não podemos também nos esquecer do seu processo histórico, é muito importante, em que pese não ser o único fator fundamental. Agora, eu penso que a questão precisa ser analisada muito mais do lado africano, tendo em conta que, a meu ver... 60 anos não é possível posicionar-se e ter um ambiente de negócio muito mais favorável e muito mais forte. É possível, daí que mesmo dentro da África existem alguns países que apresentam algum grau de estabilidade política e social e econômica, como por exemplo a África do Sul, quando olhamos também para a Namíbia, olhamos também para Seychelles, também quando olhamos para Cabo Verde, portanto. Mas quando a gente analisa a África do ponto de vista geral, nós vemos que é um continente que ainda está muito aquém daquilo que deveria ser do ponto de vista de desenvolvimento. Agora, do lado americano, eu penso que esta conferência não só vem reforçar a parceria, portanto, em termos econômicos, mas também é uma oportunidade, não é, de Washington fazer uma espécie de repristinação, ou seja, reatualizar a sua zona de influência que, até certo ponto, a China vem estando a ocupar nos últimos anos em termos de investimento pesado fundamental
fundamentalmente em infraestrutura. Agora, o que a África precisa entender, conforme já começava a dizer no começo, é que o investimento americano é muito diferente, por exemplo, do investimento chinês. O investimento americano é fundamentalmente um investimento direcionado para os países desenvolvidos, tendo em conta que o fato de a América ser um país já desenvolvido, grande parte da sua estrutura produtiva atua na fronteira tecnológica. Daí que quando a gente olha para o investimento americano fortemente direcionado para a China, nós vemos que é um investimento de alto conteúdo tecnológico, tendo em conta que a China oferece mão de obra abundante, o que até certo ponto a América tem estado a perder nos últimos anos, pelo fato de que, como país desenvolvido, houve uma mudança interna em termos da natureza da mão de obra. Agora, do lado africano, é preciso que a África crie as condições necessárias que possam atrair todo tipo de investimento. É claro que a África ainda não se encontra numa posição favorável a ponto de atrair aquele investimento mais pesado em termos de qualificação profissional, mas ainda assim eu penso que a África pode avançar na melhoria do ambiente de negócios, fundamentalmente no que toca ao investimento pesado e sério em educação, o que é muito fundamental quando a gente fala em processos de crescimento e, sobretudo, de desenvolvimento de longo prazo e, sobretudo, no que toca à atração de investimentos de um país de magnitude dos Estados Unidos da América. Temos aqui, Mário Bernardo, questões estruturais que a África precisa olhar e tratar com seriedade de alguma maneira. Sim, nós conhecemos e estamos mais ou menos sensibilizados quais são os problemas em África. A questão da corrupção, a questão dos sistemas econômicos, portanto, a esmagadora maioria dos países africanos tem uma economia concentrada num grupo de empresas que estão muito ligadas ao poder político. Isso faz com que, muitas das vezes, não seja possível atrair países que promovem a democracia, países que promovem a abertura ou liberdade econômica, e esses investidores não sentem segurança em trazer os seus capitais aqui por conta desses problemas. Portanto, fora de um conjunto de variáveis estruturantes que nós já conhecemos, tem estado a atrasar, de certa forma, portanto, aquilo que é o progresso africano. Ora, nós hoje estamos numa situação em que estamos num estágio em que, se olharmos para aquilo que é a dinâmica mundial, vamos perceber que, portanto, a África tem população. Ao longo desses anos não foi possível ter mercado integrado, portanto, as empresas entre si não estão conectadas, apesar do grande potencial que têm. Então, precisamos abandonar efetivamente a mentalidade passada, portanto, os paradigmas de bloqueios passados, e perceber que o progresso faz-se promovendo a democracia internamente, garantindo que exista a liberdade econômica, portanto, o liberalismo controlado, que é fundamental para alavancar as economias, né? Portanto, a África tem cerca de 25% da população mundial, né? Tem um mercado que pode ser forte, tem grande potencialidade. A transição energética não é possível ser feita sem a África na equação. E hoje a África tem mais de metade dos seus solos férteis, portanto, ou seja, a segurança alimentar está intrinsecamente ligada em África. Ora, o que percebemos é que há inexistência, muitas vezes, de vontade política, a questão da corrupção, que veio atrasando o processo de desenvolvimento da esmagadora maioria dos países africanos, a má distribuição de renda, são dogmas que hoje precisam ser ultrapassados, né? Se estamos a dizer que está a surgir uma nova ordem mundial e há aqui um contexto geopolítico e geoeconômico que levam as regiões, portanto, principalmente a serem pressionadas por parte das grandes potências mundiais, portanto, aqui os Estados Unidos da América, a China, a Rússia e a Europa, deve haver das lideranças africanas, portanto, uma certa visão no sentido de que é possível a África, a médio e longo prazo, ser o grande denominador comum do mundo, né? Portanto, a África tem condições para alimentar o mundo, a África tem condições para ultrapassar os desafios das alterações climáticas, é possível
sonhar com uma África com as suas populações a viverem com uma melhor qualidade de vida, portanto, de forma mais próspera. Não é? O que temos defendido é uma certa ação, um certo pragmatismo, portanto, em cimeiras como essa. Não é? O que é fundamental, e fazendo aqui um paralelismo que disse o colega do painel, o que é fundamental entender é que portanto, o que está na mesa é uma visão de negócio, né? Business to business. Né? Portanto, há aqui uma necessidade de se perceber que quem faz negócio, quem gera emprego, quem traz prosperidade são as empresas. Né? Devemos portanto, ir promovendo a separação de poderes. Os políticos facilitam, estão aí para fiscalizar, supervisionar e garantir as balizas, mas no fim do dia, essa cimeira deve estar de um lado os empresários africanos, os empresários angolanos, e do outro lado da mesa os empresários americanos. Eles precisam conversar. Mas é importante, Conceição, que para além desta conversação, para além desta viabilidade da parte política, depois também a prática seja uma realidade. Exatamente, Laurina. Nós temos que perceber que a África trava num quesito de produtividade e é muito forte. A representação da exportação em África de matéria-prima no seu formato bruto. Ou seja, nós exportamos literalmente a nossa matéria-prima porque temos um déficit representativo de transformar, e falou muito bem o meu colega de painel, nós temos aqui um berço, temos aqui uma cadeia de valor. Vamos olhar para o setor energético, o setor agrícola, temos aqui uma cadeia de valor altamente sustentável, mas perdemos certamente esse benfeitor porque não temos como transformar esses produtos que a natureza, como dissemos em fórum acadêmico, a natureza agraciou o continente. Mas, na verdade, é preciso olharmos, então, na atuação de tornarmos aquilo que é recursos naturais representativos que o continente tem, em transformar aquilo em renda líquida, nesse caso, rendimento que vai servir, então, para distribuir, proporcionar, posteriormente, qualidade de vida aos africanos. Nós sabemos bem que a África tem como potencial humano claramente jovem, e falava bem a Laurinda, não podemos ter aqui medo de aceitar que o peso não pode ser de um lado. Na verdade, nós temos aí os líderes africanos e temos que olhar, como líderes africanos devem olhar naquilo que é a representatividade do tecido empresarial do continente, claramente cada um do seu país. É preciso termos um tecido empresarial nacional forte, porque no mercado de empresa fala-se fortemente da competitividade. Se o empresário não consegue competir, certamente que o ambiente de negócio pode ser favorável, vão ser certamente engolidos. Dali que precisamos olhar. Essas cimeiras é muito bom para nós continuarmos a trabalhar o tecido empresarial nacional, para que as empresas venham então fomentar aquilo que é o setor privado, porque é o setor privado que vai deixar com que o Estado foque naquilo que são as suas funções. Estamos a falar das funções do Estado, porque quando o Estado desfoca da sua função é porque tem que atender claramente outros terrenos, como criar emprego não é função do Estado. Numa economia de mercado, quem vai criar emprego são certamente essas empresas. Então, daí para o Estado criar esse ambiente de estabilizar, de regular, de também criar ali um ambiente de negócio favorável, é tudo para que as empresas sintam o conforto de atuar e gerar aquilo que é a maior fonte de renda para os Estados, que são os impostos. Isso os governos ganham e certamente aumenta ali uma daquelas que então a meta que as políticas macroeconômicas perseguem, que é uma das primeiras, por sinal, o alto nível de emprego. É preciso garantir que se consiga atingir altos níveis de emprego. Claramente há toda a tipologia, não estamos a falar dessa mão de obra juvenil que a África tem, claramente que não é um todo especializada, também temos esse déficit de formação, mas são técnicos que podem ser dia após dia preparados. E uma cimeira como esta é para apresentarmos claramente as nossas valências. Claramente a África tem todo esse potencial, mas perdemos-nos como continente quando começamos a
desconcentrar aquilo que devia ser concentrado. Uma delas é exatamente essa exportação que temos que diminuir o índice. Já vamos olhar para a integração do comércio a nível do continente. Penso que é também uma das peças fundamentais para este processo. Inocêncio, falavas da AGOA. Conceição há pouco tempo falava sobre essa questão de estarmos a exportar matéria-prima e não o produto acabado como tal. Olhando para este instrumento importante legal norte-americano, havendo essa indefinição ainda, porque já agora em 2025, sem saber se realmente avançamos, parece aqui que ficamos numa indefinição e que tem alguém que dite efetivamente as regras. Sim, definitivamente. O que eu acho que tem acontecido ao longo de muitos anos, sobretudo os últimos 50 anos para Angola e quase 70 anos da África negra independente, é o facto de termos nascido enquanto Estados independentes com uma mentalidade com forte pendor paternalista. Com isto quero dizer que pelo menos 2 gerações de africanos se passaram com esta convicção, sobretudo no contexto em que isto aconteceu, com o marxismo, o leninismo, economias de caráter planificado e centralizado, e hoje a nossa geração ainda vive as consequências desta forma de pensar, o que leva com que até hoje nós olhemos para as relações numa perspectiva de dependência. E para essa cimeira particularmente, convinha que nós compreendêssemos como é que o americano pensa. O americano é, por natureza, um vencedor. Tem a consciência de que eu vou fazer negócio e quero ganhar. Embora que o ambiente político e regulamentar pode influenciar muito no momento em que o americano vai tomar decisão, mas a última ratio do americano é capital, é dinheiro. De tal sorte que, não obstante a China ter um sistema político como tem, que é muito concentrado e aí é mais com o pendor do Partido Comunista da China, por exemplo, mas as empresas americanas emigraram para a China porque identificaram oportunidades de economia de escala e rentabilidade do capital numa perspectiva maior do que teriam tido na América, mesmo sabendo que na América supostamente havia maior liberdade econômica. Portanto, em relação à África, a mentalidade não pode ser diferente, e os chineses aprenderam muito bem. Como é que o americano pensa? O americano pensa em fazer dinheiro. Então, quando formos nos relacionar com o americano, é preciso que lhes coloquemos de forma muito clara o quanto é que eles ganharão se fizerem negócios conosco. Tal como, por exemplo, fomos capazes de fazer no setor petrolífero. Os modelos contratuais que Angola, de resto, os países subdesenvolvidos adotaram para que atraíssem as empresas de matriz anglo-saxónica, da Inglaterra, dos Estados Unidos, eram baseados em modelos de ganhos claros para essas empresas, naturalmente que dentro de um contexto muito próprio, que precisam ser replicados para os outros setores. E, infelizmente, até agora, teima-se em manter esses outros setores sob proteção do Estado, alegadamente porque precisamos proteger os nossos empresários. Eu penso que essa postura paternalista que os Estados africanos vão tendo com os seus empresários só os enfraquece. Porque o americano depois, olha, se eu me relacionar com um parceiro, e acontecem muitas cimeiras internacionais, os africanos vão apresentar as suas propostas e os americanos perguntam, então, o que é que tu tens? Eu tenho links. E o que é que tu precisas de mim? Eu preciso que tu tragas o capital. Aliás, e isto é totalmente reprovável a nível do pensamento econômico e empresarial moderno, sobretudo dos Estados Unidos e da Europa Ocidental, fundamentalmente, e acaba sendo, de alguma forma, rejeitado esse tipo de parcerias porque não agrega como tal. E nós vivemos isso, por exemplo, ao longo dos últimos 30 anos de Angola, pós-guerra, quase 30,
23 anos de Angola pós-guerra, que coincidiu com o boom do setor petrolífero angolano, o que é que nós verificamos com o setor empresarial que surgiu? Verificamos um setor empresarial rentista, que até agora ainda vivemos as consequências dessa forma de pensar, em que raramente se pensa em produzir localmente para exportar. Por exemplo, há também uma certa facilidade de se pensar que as relações têm sido desequilibradas. De facto, nem sempre é de facto assim que acontece. Só para termos uma ideia, em 2024, a África exportou mais para a América do que a América para a África. O que significa que, tanto no âmbito do AGOA como de outras iniciativas de promoção ao comércio internacional entre a África e os Estados Unidos, o que se verifica é que há uma série de oportunidades para se colocar produção africana nos Estados Unidos. Naturalmente que grande parte do que se exporta são as matérias-primas, como o petróleo. Angola exportou para os Estados Unidos qualquer coisa como 2,6 mil milhões de dólares em 2024, que representa quase 10% de tudo que a África exportou, que são 39 mil milhões de dólares para os Estados Unidos. E os Estados Unidos exportaram para Angola, para a África, apenas 32 mil milhões de dólares. Significa que há aqui uma forte possibilidade de nos reorganizarmos, e isso passa por nós, não é necessariamente pelo Estado. Somos nós, os africanos, os angolanos, que temos que pensar... Os empresários, exatamente. Eu ia fazer uma questão. Angola tem de refletir a forma mais conveniente de recapitalizar esta oportunidade que tem agora? Falo Angola, falo de outros países africanos também. Penso que sim. Nós temos que perceber que, como se diz, não é? O momento é agora. Não é? Portanto, de alguma forma, o produto dessa cimeira trará para Angola resultados palpáveis bastante positivos. É fundamental que haja uma preparação. Não é? Portanto, o colega aqui disse que a questão coloca-se no setor privado. Eu penso que isso ficou patente nas intervenções na abertura da cimeira, né? Que há aqui uma necessidade dos governos e as empresas agirem em conjunto. Né? É assim que funciona nos Estados Unidos. É assim que deve funcionar aqui, não deve ser diferente. Portanto, as empresas... dá um dado para a gente perceber. Nós... A África, apenas 5 países conseguiram meter marcas a nível dos mercados globais. De 1.855 empresas que fazem parte das grandes marcas colossais do mundo, as Microsoft, as Apple, etc., com domicílio nos Estados Unidos da América. A África, apenas 5 países, portanto, a Nigéria, o Egito, a África do Sul, o Quênia, conseguiram meter essas marcas lá. Não é? Portanto, a esmagadora maioria dos países africanos não têm, do seu ponto de vista do tecido empresarial, capacidade para se conectar, para estabelecer parcerias, apesar de vários instrumentos assinados. Por exemplo, com Angola são mais de 100 instrumentos assinados em vários setores. Né? Portanto, a grande questão é o que é que falta para as nossas marcas estarem nos mercados globais? O que é que falta para as nossas marcas, as nossas empresas, estarem efetivamente a cooperar numa relação win-to-win com os Estados Unidos da América. Não? Portanto, precisamos... Quer dizer que a responsabilidade não é totalmente dos empresários? Não. Nós, o que é que os outros países africanos fizeram? Portanto, e aqui podemos pegar, por exemplo, a China também como exemplo. Não? Portanto, houve por trás uma estratégia que passa efetivamente pela construção dentro do capital humano, né? Educar as pessoas. Há um paradigma novo, como funcionam os mecanismos de abordagem, fundamentalmente, ao setor econômico americano, ou se entendemos, dos países mais avançados, e depois despoletar um conjunto de mecanismos que chegam até a cooperação. Nós precisamos perceber que é fundamental, primeiro, construir uma estratégia. Né? E isso não é para isso só. Não é uma vontade
da empresa A ou empresa B. Mas essa estratégia, quando se refere, está-se a referir a quem construir essa estratégia? É uma estratégia país, né? Portanto, a nação, e aqui, como estamos a falar de uma Cimeira América, a África deve haver uma plataforma africana que define uma estratégia de continuidade de cooperação com a América, identificando 4 ou 5 setores prioritários para alavancar essa cooperação empresarial. Conceição, a África precisa organizar-se muito mais, olhando para a integração do comércio em si. Precisa de definir aqui algumas estratégias que é para poder melhorar o seu ambiente de negócio e atrair o investimento estrangeiro? Eu creio que sim, mas também em termos de estratégias, acho que, conforme meus colegas já falaram, e eu vou aqui discordar um bocadinho, porque eu acho que todos os documentos que nos favorecem para podermos avançar como continente, nós já temos. Tanto é que uma das questões muito interessantes é que nós já identificamos qual é a cadeia de valor que venha, então, trazer base de desenvolvimento ao continente. Ou seja, a África tem uma cadeia de valor muito forte, que é a cadeia agrícola. Por quê? Porque a África, na sua extensão, todos os países da África conseguem, como disse o colega no princípio da sua abordagem, conseguem dar de comer o mundo todo. Imagina uma cadeia agrícola. A cadeia está identificada. Quer dizer que, se nós olharmos para o investimento ligado ao setor agrícola, a África começa a abrir caminhos. Estamos a falar da cadeia agrícola como sendo o cerne da cadeia mais forte da África. Por quê? Porque é este ambiente que a África identificou, e isso a nível das Nações Unidas, os relatórios e todas as cimeiras da África é sempre realçado. Nós sabemos que a África, se apostasse nessa cadeia, que é a cadeia agrícola, já estaríamos com, se calhar, a 5 passos para frente, e claramente não acredito que estaríamos dando 3 para trás. Estaríamos só seguindo. Agora, uma das estratégias é essa capacitação contínua. Eu insisto na competitividade do tecido empresarial a nível do continente. Há toda a necessidade de levar um ambiente estratégico àquele que é, então, o mundo empresarial do continente. Vamos olhar um pouco também mais para aqui, para nós, não é? Já que nós somos o país hospedeiro, Angola, nós precisamos compreender qual é o tecido, qual é a força do tecido empresarial nacional. Porque quando se fala que o americano gosta de dinheiro, ou quer dinheiro, quando vem ter uma conversa, disse muito bem o meu colega do painel, ele quer perceber o que é que tu queres, o que é que tu tens para me oferecer. E claramente não se pode gaguejar. Ele quer saber com quem ele vai se meter. É a questão da transparência. Ele vai olhar para a pauta aduaneira, vai olhar para o ambiente de negócio, todas aquelas questões do que é que eu vou ganhar, do que é que eu não vou ganhar, quais são os meus riscos. E tudo isso ele não está a tratar de forma política, ele está a tratar com um empresário como ele. É as duas alas. É você, empresário, fala, vende o teu produto para mim. Você precisa saber vender. Quando vender bem, eu vou comprar. Mas se tu venderes com muitas oscilações, eu vou ter reticência e começo a recuar. Também um dos pontos fortes. Mas ali envolve depois a própria legislação em si. Também, claramente. Ali entramos, o Estado entra como regulador. Nós estamos a dizer que uma das funções patentes, está dentre as funções do Estado, é regular esse ambiente de negócio, proporcionar um ambiente favorável, está na esfera do governo. O Estado tem que criar um ambiente favorável, mas quem atua nesse ambiente é o tecido empresarial nacional, e claramente que as leis vão atrair esse tecido empresarial estrangeiro. E a nossa lei, só de realçar claramente que desde 2018 já foi tirado uma das barreiras que constituía o entrave, não é? Que é aquela percentagem obrigatória de associatividade a um sócio nacional ou angolano de até 35% para então investir no país. Isso já foi retirado e veio facilitar um pouco na questão da lei, mas a produtividade não se compadece só com as questões de leis. É preciso vermos as questões técnicas. E estamos a falar de negócio, e negócio é exatamente os empresários quem vão fazer. Então, comunicar, mas comunicar com exatidão. Estava a falar muito bem o colega Kwasa, o americano é muito exato na sua perspectiva e claramente ele leva muito em conta aquilo que ouve. Como você lhe vende é muito importante.
Agora, como é que nós africanos vamos vender nessa cimeira? O nosso continente é muito importante e interessante para os resultados. Nós podemos vender a América? Se vender. Entre aspas. Só duas notas, Laura. Sim, sim, sim. Só duas notas que é importante. Não é? Eu costumo sempre a dizer, bom, nós, uma das grandes reclamações do setor empresarial africano é o acesso ao financiamento. Nós, quando falamos em estratégia, é só olhar para a dificuldade que existe em função dos mecanismos que são até conhecidos, que as empresas em África, as empresas em Angola têm para aceder ao financiamento às principais organizações. E nós não estamos a dizer apenas que o acesso ao financiamento é complexo. Há inexistência de capacidade para essas empresas acederem ao financiamento porque não têm o suporte do Estado. Não é? Para se materializar um financiamento num país como o nosso, o tempo médio são 2 anos, por exemplo. E mesmo quando a iniciativa é do próprio empresariado, há toda uma necessidade de internamente existir sinergias para que efetivamente se possam casar na cooperação, no acordo com o empresário que está do outro lado. O que muitas vezes aqui não ocorre. Não é? Portanto, por isso é que dissemos, o capital para a África precisa ser paciente. O acesso ao financiamento precisa ser um financiamento de médio e longo prazo. Não tem ocorrido, e não tem ocorrido porque não há um casamento entre o governo e o setor privado. Não é? Nós estamos a fazer hoje uma cimeira Estados Unidos, África, e Angola não terão 10 empresas com capacidade para cooperar numa perspectiva win-to-win com as empresas angolanas. Não temos. Não? Portanto, vai ser a Sonangol, vai ser a Unitel, portanto, vão ser as empresas que nós já conhecemos, portanto, não devem ser 8, que deverão ser, no fundo, os grandes líderes para trazer o outro conteúdo local. Por isso é que disse, temos que definir um caminho, né? Estratégia, definir as prioridades com um plano de ação para fazer. Senão, das 17 cimeiras, será mais uma e não vamos ter resultados sob o ponto de vista prático, porque estamos a falar do mercado emergente que tem regras de funcionamento muito próprias. Por exemplo, por que nós não temos internamente uma instituição, uma autoridade que dê o suporte ao empresário para aceder ao financiamento, que vai desde identificação de fundos, olhar para os mecanismos, olhar para formas de aplicação para se aceder a esses fundos. E são vários. Todos os anos os financiamentos estão aí. Portanto, o que disse a responsável por parte da organização da Cimeira foi bastante claro. O que é que falta da nossa parte para que efetivamente se materialize? Não é? Porque está lá o dinheiro. Não é? Agora, as parcerias não são fechadas. E não é possível serem realizadas nas condições de mercado que temos hoje. Precisamos mudar, alterar. O empresário sozinho não chega lá. Não temos internamente condições de fechar uma parceria de uma empresa que está no Mochico ou no Cuneno, como a Microsoft ou como a Apple. Não temos condições de fazer isso. Só para complementar o que o colega está dizendo. Parcialmente, só não concordo que se insiste na mentalidade de que o Estado deve fazer alguma coisa para assegurar que haja financiamento, por exemplo. Portanto, eu sou extremamente capitalista na forma de pensar e para mim as soluções económicas resolvem-se com soluções de mercado. Há realmente um déficit de soluções financeiras para as empresas numa perspectiva de médio e longo prazo. Existe um contexto para que isto assim seja e vou falar na primeira pessoa, que tendo identificado este déficit, colocamos-nos à disposição do problema, construindo soluções. Não é uma iniciativa privada. Na qualidade em que venho cá, na verdade, como presidente do grupo BNS, decidimos constituir, então, instituições financeiras que visam oferecer esse tipo de soluções. Porque se há um problema, é porque há uma solução. E se essa solução permite ganhar dinheiro, então nós, os privados, é que vamos atrás. E que soluções são essas? São os chamados fundos de capital de risco.
Não é o Estado que vai construir esse tipo de soluções, porque o Estado criou a Angola Invest, o Estado criou uma série de iniciativas similares e nós todos aqui em Angola nos conhecemos. Nós todos temos amigos que a dada altura ligaram: Brada, está a sair financiamento de X milhões de kwanzas, não queres alinhar, não vou pagar. Vamos receber dinheiro e depois isto depois vai se resolver. Existe essa mentalidade real e a dificuldade que o setor financeiro tem para financiar as empresas é baseado numa realidade em que há um nível muito alto de crédito mal parado, de dificuldade dos empresários em honrarem com os seus compromissos. Mas é justamente por isso... Permita-me só terminar o raciocínio. Depois, o setor, os problemas dessa natureza, mesmo a nível da América, também existiram no século XVIII, XIX, e o século XX fez surgir os fundos de capital de risco. Então, nós, os privados, que temos que ir atrás das soluções e construí-las e oferecer ao mercado. Estou a falar na primeira pessoa. Nós temos instituições financeiras que estão a estruturar essas soluções para efetivamente injetarem o capital nas empresas e participando da estrutura de gestão de maneiras que elas consigam exportar e todos ganham e ficam todos felizes. Agora, é natural que, quando eu falava em contexto, é preciso compreender quem são os banqueiros que nos antecederam. Qual era a mentalidade desses banqueiros? Eram banqueiros essencialmente de curto, médio prazo, que se predispuseram a constituir instituições financeiras para financiar importações e exportação. Mas, colega, eu penso que quando a gente olha para a realidade africana, não é, sendo um continente que apresenta um conjunto de países muito subdesenvolvidos, eu estou de acordo com aquilo que o colega disse, que é necessário haver uma estratégia do governo, ou seja, dos governos. É necessário. Isto porque a África apresenta um alto risco em termos de concessão de crédito. E quando a gente olha para, por exemplo, a profissionalização da contabilidade de grande parte das empresas africanas, nós vemos que também acaba por funcionar como um entrave à concessão de crédito. E quando a gente olha também para a deficiência em termos de crescimento, nós vemos que também isto acaba por acrescentar um risco a mais na medida em que o retorno esperado acaba por ser quase que incerto. Voltando ao que o colega havia dito anteriormente, no que toca fundamentalmente a questão do investimento, dizendo de que acredita mais nas soluções do mercado, eu penso que no contexto atual da África, vão em linha com aquilo que o colega acabou de dizer, é necessário haver uma presença significativa dos governos. Primeiro, a África tem que entender, a África tem que entender... A presença excessiva do governo é o que sempre tivemos. Sim, quando o colega inicialmente dizia que o que importa para o americano é aquilo que ele vai ganhar, não é bem assim. Então, o que importa para o americano é olhar para os indicadores, para o desempenho dos indicadores econômicos do país hospedeiro em que ele pretende injetar o seu capital. A questão da segurança. Exatamente. Por exemplo, um país, por exemplo, países que apresentam uma alta taxa de câmbio muito volátil, é muito pouco provável, por exemplo, que consigam captar o investimento americano. Não necessariamente. O outro ponto agora tem de estar do nosso lado. Primeiro, temos que entender quais são os benefícios que o investimento estrangeiro leva para o país receptor. Isto é um ponto fundamental. O investimento estrangeiro não é apenas uma fonte de geração de emprego, como grande parte dos africanos ainda insistem em pensar. A África apresenta, por exemplo, fortes desequilíbrios em termos de competitividade comercial. Isto tem muito a ver com o fato de que a África é deficitária do ponto de vista tecnológico. O colega disse muito bem, numa negociação cara a cara, tete a tete, entre empresas africanas e americanas, nós vamos ver que há um desequilíbrio muito grande do nosso lado, porque não temos muito a oferecer em termos de produtos de valor agregado. Isto porque a África está aquém da fronteira tecnológica. Agora, o investimento estrangeiro pode também servir de fonte de financiamento, não só do desenvolvimento, mas como também de transferência. Sim, mas deixe-me terminar o raciocínio. O investimento estrangeiro também pode transferir tecnologia, e é isso que a África precisa. Além disso, o colega também falou uma coisa muito importante, que é a deficiência em termos de capacidade de estabelecer links para poder inserir
ou seja, aumentar o envolvimento das empresas africanas no cenário internacional. Isto tem muito a ver com o fato de que o nosso estoque de conhecimentos em termos de práticas de governança corporativa estão muito aquém daquilo que são os padrões internacionais. Daí que o investimento estrangeiro é muito importante, na medida em que, além de criar empregos, vai poder também criar um aprendizado não só tecnológico, como também administrativo para os países africanos. Vou dar um exemplo. Através da interação que vai acontecer. Agora, esta interação, quem tem de criar é o governo, ou seja, são os governos que têm de criar todo um conjunto de políticas que facilitam a interação, não é, entre as empresas estrangeiras e africanas. Vou dar um exemplo de como os governos tentaram e falharam e por que é que isto aconteceu. Stop petrolífero. Stop petrolífero, antes das independências dos países hospedeiros como Angola, era dominado por empresas multinacionais, inclusive a titularidade dos direitos sobre o petróleo, por exemplo, e os diamantes. Quando os países africanos e asiáticos e latino-americanos começaram a ter as suas independências e os direitos de explorar os seus recursos naturais, uma das primeiras preocupações que os Estados, incluindo Angola, tiveram foi garantir que existisse produção e que depois, no longo prazo, existisse transferência de conhecimento. Utopia pura. Por quê? Exemplo muito concreto. As empresas como Chevron, Total, British Petroleum, se no passado elas tinham os direitos de exploração e de titularidade dos recursos minerais, porque eram detidas pelas então colônias, quando os países se descolonizaram, os recursos passaram a ser titularidade dos Estados, como Angola. E o tipo de parceria que foi feito, que foram sendo feitos, eram partilha de produção, e até agora é assim. Essas empresas investiram diretamente, estamos a falar de investimento direto estrangeiro, investiram diretamente na seguinte perspectiva: eu sou o dono do dinheiro, eu sou o dono da tecnologia, tu como Estado hospedeiro, o que é és dono? Eu sou, no caso de Angola, eu sou apenas o dono dos recursos naturais. Então, quem seria o estúpido, passa a expressão, de ceder a cereja que ele tem, que é o dinheiro e a tecnologia, para um Estado que tem o petróleo e não tem o dinheiro e a tecnologia? Não existe, ninguém faz isso. O americano não nos vai dar a tecnologia, o know-how e o dinheiro, sendo que nós só temos o recurso natural. Então, mas eu penso que os países inverteram isto. A este assunto. Temos mesmo de ir para o intervalo. Inocêncio, temos mesmo de ir para o intervalo. Estamos a olhar para a 17ª Cimeira Estados Unidos-África, que arrancou hoje aqui em Luanda. Tenho economistas e também especialistas em finanças aqui em estúdio para olharmos a questão que tem a ver com os negócios e investimento americano no continente africano. Vamos fazer uma curta pausa. Daqui a pouco voltaremos para mais Girassol Debate. Volte connosco. Renovados votos de muito boa noite, estamos a levar até si o Girassol Debate nesta segunda-feira, a olhar para a 17ª Cimeira de Negócios Estados Unidos-África. Estamos em estúdio com os nossos convidados a olhar para questões que têm a ver com o investimento estrangeiro africano, com o investimento estrangeiro no continente africano e também mais especificamente no nosso país, sendo Angola o anfitrião desta atividade que estamos a acolher. Eu tenho comigo em estúdio, para recordar aos nossos telespectadores, Pedro Coaça, que é economista. Tenho também Conceição da Silva, que é economista e docente universitária. Tenho ainda Inocêncio das Neves, que é o PCA da BNS, e também o especialista em economia, Mário Bernardo. Antes do intervalo, instalou-se aqui uma análise em que discordavam das visões em relação à estrutura de apoio governamental para os próprios players dos negócios. Estava a falar Inocêncio das Neves, mas também queria... de perceber que as coisas não funcionam dessa forma, infelizmente. Não é? Portanto, nós
A questão da corrupção e a questão de mobilização de investidores são, portanto, dois eixos completamente opostos. E o índice de percepção de corrupção ainda coloca a África na esmagadora maioria dos países com um nível de classificação bastante alto. Não é? Portanto, isso desincentiva quem quer vir investir. Coloca-nos numa posição de sermos avaliados de alto risco, como sendo jurisdições de alto risco. E qualquer instituição que vier para o nosso continente ou para o nosso país conta em risco que há aqui ainda desafios estruturantes a serem vencidos. E isso é na esmagadora maioria dos países africanos. Portanto, temos aqui vários exercícios que podemos fazer. 65% das empresas de mineração americanas tiram os recursos, as matérias-primas da África. Tiram as matérias-primas da África. Nós, se olharmos para... O doutor falou do setor de óleo e gás, não é? Nós somos uma economia ancorada nos petróleos, somos de fóssil, de 15 mil milhões que vão para as empresas multinacionais, apenas 250 milhões ficam com conteúdo local. Não é? Portanto, nós ainda temos uma economia muito fechada, milhões de dólares, não é? De 15 mil milhões, apenas 250 milhões fica com conteúdo local. Portanto, é difícil termos empresas ou marcas fortes. Mas qual é a razão para isso? Nós precisamos de perceber... Nós temos uma lei de conteúdo local que não promove o empresariado nacional. Portanto, por aí já percebemos que é muito difícil fazer negócio num ecossistema como o nosso. E quando falo como o nosso, eu falo como as várias nações africanas. Eu quando disse... vou começar a dar exemplos para ser melhor entendido. Vamos lá ver. A economia, ou melhor, a economia verde movimenta hoje a ordem dos trilhões de dólares. Não é? Portanto, em Angola tem aqui um conjunto de matérias-primas fundamentais para a economia verde ou para energias renováveis. Temos em curso investimentos já assinaláveis. Não é? Portanto, nós estamos a ver a Sonangol no seu processo de reestruturação, a transformar-se num projeto, numa empresa de energia, a olhar para esse segmento como sendo uma alternativa para a sua empresa. A grande questão nós temos o Quartzo, temos aqui um conjunto de matérias-primas fundamentais para a produção de energia. O país tem uma estratégia que nesse momento está a alcançar bons resultados para o mix energético, mas quantas empresas nacionais estão no setor? Quantas empresas locais estão no setor? O que nós estamos a dizer essa estratégia é o caminho, no fundo, para ser a âncora para as empresas irem. As empresas não vão lá sozinhas, não têm estrutura, não têm capacidade para o fazer. Se partimos do pressuposto que temos um mau ambiente de negócio, porque os potenciais investidores não vêm. Está a dizer que Angola tem um mau ambiente de negócio? O ambiente de negócio em África não é saudável. Por isso é que em 17 cimeiras os resultados ainda inspiram muitos desafios a serem vencidos. E foi dito aqui, não é? pelos representantes do governo americano que há toda uma necessidade de se criar melhores condições para o investimento americano vir para cá. Porque há avidez, eles querem. Neste momento, por conta do contexto geopolítico, a África é uma alternativa segura para o investimento americano. A América quer recuperar os territórios que perdeu a África. Isso está visível. A África, neste momento, é um porto de oportunidades. E deve haver um reposicionamento das lideranças africanas. Por isso é que dissemos que isso não é mais uma cimeira. É a cimeira e pode ser, no fundo, a cimeira que vai trazer o setor privado, esse que tem responsabilidade de gerar emprego, para a economia. Mas, para isso, é fundamental organizarmos a casa. Portanto, a nossa casa ainda não está tão organizada no sentido de trazer os visitantes para cá estarem. Apesar de termos recursos naturais, recursos minerais e um conjunto de variáveis que nos transformam numa geografia de oportunidade, precisamos transformar essa oportunidade numa realidade. Mas para construir a casa tu precisas dessas pessoas cá. Tu não tens de esperar
criar as condições para que elas venham. Elas venham e vais criando as condições. Não. Essas pessoas precisam de segurança jurídica. Né? Portanto, não se pode ter um sistema judicial com a lentidão que temos. Essas pessoas precisam que se promova a democracia, que se promova a abertura econômica, a liberdade econômica nesses países. Né? Não se pode continuar a ter a instabilidade política como tem muitos países africanos e eles depois têm dificuldade de repatriar capital. O que essas pessoas querem é uma certa estabilidade econômica na maior parte dos países africanos. Né? Não se pode, portanto, hoje a moeda tem um valor, amanhã a moeda tem outro valor. Não podemos ter, na esmagadora maioria dos países africanos, níveis inflacionários bastante altos, um nível de endividamento bastante alto. Precisamos ultrapassar essas variáveis estruturantes que ainda persistem nas economias africanas e garantir que, efetivamente, seja o setor privado, por isso é que falamos da necessidade de dar liberdade econômica, o liberalismo, o setor privado, a fazer acontecer a economia. E ainda não verificamos isso. Ainda precisamos ultrapassar mas nós essas estamos no barreiras. mercado livre. Sim, estamos no mercado livre. Eu acho Sim, que não temos verificar, um mercado não livre. verificar isso é um pouco complicado, porque, na verdade, nós assumimos um mercado livre. Daí que é preciso pensar que a liberdade econômica é o laissez-faire. Fazem, todo mundo faz. Ou seja, aqui uma liberdade que dá abertura. Todo mundo vai fazer o que sabe fazer e o que ganhar certamente é seu. É uma liberdade. Aqui estamos no capitalismo. É aquilo que até alguns preferem dizer que o capitalismo é selvagem, mas não é selvagem. É a questão de perseguir a produtividade e alcançar bons resultados, que os países do primeiro mundo fazem. Porque aqui, entre países no mundo inteiro, não isolando a África claramente, é competitividade. E todos os países vão à busca do melhor. E quando falamos do melhor, estamos a falar de estratégia de governo e também a atuação dos agentes econômicos. E esses agentes, estamos aqui a chamar a atenção às empresas. Eu realmente não, vou discordar um bocadinho que o governo não tem tido atuações para poder também melhorar essa estratégia do tecido, por exemplo, o caso da Angola, tecido empresarial nacional. Vamos olhar, o colega falava do projeto, não é 25, que é a estratégia do fomento das micro, pequenas e médias empresas em Angola. Vai terminar agora em 2025. Teve ali um bom programa que era o 70-30. Ou seja, o governo assumia na altura, assume até agora, em 2025, né, vai terminar, assumia 70% do que é do capital, nesse caso do capital que o empresário vai reter, e a carga de 30% era assumido pelo empresário. Dali perceber que esta estratégia que o governo aplicou na altura era para quê? Para fomentar os micro, pequenas e médias empresas, porque são essas que constituem o maior tecido para a criação de emprego. Quem diz que o investimento direto, um dos principais objetivos não é a criação de emprego, eu considero aqui que alguma coisa não está a correr bem. Nós tivemos a transferência de know-how é exatamente aqui na criação de emprego. Vamos olhar para o investimento chinês. Imagina que você tem aqui muitos chineses a investir em Angola. Depois tem que fazer uma análise, e já falo com conhecimento de causa, porque eu fiz uma tese, fiz uma dissertação, tenho um artigo publicado. Tem que primeiro olhar aqui a necessidade de perceber que tipo de empregos são criados na tua economia. Você pode ter um grupo grande de chineses a atuar em Angola a investir, mas onde é que você encontra o angolano? Onde é que está o angolano? Que tipo de emprego, remuneração é dada ao angolano? Então, não estamos só a falar de fomentar empresas, estamos a falar também que o investimento direto estrangeiro é um do tipo de investimento que fomenta bons empregos e, na sua maioria, tem que chegar ao nível de boa remuneração. Porque não é só nós fomentarmos aqui prestação de serviço, ou seja, o emprego esteja mais focado naquilo que é prestação de serviço. Esses empregos não são muito duradouros. É só olharmos para aquilo que foi a Covid. A prestação de serviço é que facilita muito em grande esfera, claramente, a criação de emprego rápido, mas também é o que desaparece muito rápido e ajuda o empresário naquilo que é Satora, deixa eu dar duas notas rápidas. Nós tivemos o AGOA, né? E o empresariado local não teve no AGOA. Por quê? Por desconhecimento. É o AGOA... Não. O AGOA esteve aberto e era um canal
para promover o tecido empresarial e não era conhecido. Não era conhecido. O empresariado nacional começou a despertar para o agora nos últimos 2 anos, que começou a se fazer um barulho, um ruído em relação ao agora. Mas é culpa do governo ou culpa do empresário que precisa outro também ter investimento informação? extremamente importante, extremamente visível, Corredor do Lobito. Corredor do Lobito, nós temos a convergência de várias organizações do setor privado, de várias latitudes. Qual é o conteúdo local que existe nesse momento no Corredor do Lobito? Para chegar ao Corredor do Lobito, as empresas angolanas precisam de uma certa preparação. O elevador para chegar lá precisa ser aliado a uma política pública. Por isso é que dissemos, a estratégia é fundamental. Não é? Senão vai ser também como agora, como várias outras iniciativas. O que estamos a dizer... podia ser uma simetria de informação. Sim, o que estamos a dizer é... é possível acontecer. Nós precisamos ter sinergias entre o governo e o setor empresarial, privado e público, para ceder efetivamente a essa cooperação. Porque não basta assinar os memorandos de entendimento, não basta assinar os tratados. Não é? É preciso que se assegure que tanto os memorandos como os tratados ou as cimeras poderão se refletir na qualidade de vida de todos nós e dos países. Mas é preciso também entender qual é o papel do empresário aqui, porque só me parece, que o doutor se calhar está a criar aqui um diálogo muito linear de que toda essa carga, toda essa responsabilidade é do governo criar. Não disse isso. As empresas têm que crescer. Mas eu penso que ele não está querendo... Tem que buscar informação, tem que buscar parceria. Mas eu penso que ele não está querendo imputar toda a responsabilidade aos governos. Não disse isso. Na medida em que quando, por exemplo... Precisa ser feito um caminho. Mas os caminhos têm, doutor. Mas temos aqui vários programas funcionais. Então, quando eu estou a falar do Prodese, o Prodese é um programa. Sim, mas o Prodese tem 1000... Exatamente, só para terminar o raciocínio. Quando, por exemplo, fala de que a geração de empregos em si, da parte do investimento estrangeiro, é um fator em si que possa transferir tecnologia. Eu penso que isto não é verdade no sentido de que o investimento que vai entrar nos países africanos não vai depender, por exemplo, do empresário americano unicamente. Vai depender das condições que os países africanos oferecem, em termos, sobretudo, das condições econômicas. Por exemplo, vou dar um exemplo. É muito pouco provável que uma empresa como a Google ou aquelas empresas do Vale do Silício de alta tecnologia possam, por exemplo, transferir uma fase do seu processo produtivo para um país como Guiné-Bissau, República Democrática do Congo ou República Centro-Africana. O porquê dessa dificuldade? Porque são países que não possuem capacidades tecnológicas à altura daquilo que o sistema produtivo americano apresenta. Já países como Japão, Coreia do Sul, Noruega, Alemanha, são os países mais atrativos para esse tipo de investimento. Daí que é muito importante, sim, os governos locais desempenham um papel fundamental na medida em que a inserção do investimento estrangeiro em si não garante que vai, portanto, criar benefícios para os países hospedeiros. É necessário haver políticas locais que possa criar mecanismos, não é, que facilitem a transferência de tecnologia através da interação entre as empresas estrangeiras com as empresas locais. Lembrando que a transferência internacional de tecnologia não se dá por meio de decreto, muito menos de lei. Ela é um processo indireto, são repercussões que vão acontecer à medida em que os empresários ou as empresas internacionais vão demandar de alguma forma, insumos e produtos locais para poder complementar os seus estágios de produção. Portanto, não se trata de um processo direto, e sim um processo indireto. A China, por exemplo, após haver absorvido uma parte significativa da tecnologia estrangeira, adotou uma política de fusão entre as empresas estrangeiras e nacionais. É claro que a África ainda não se encontra neste nível. Penso que adotar esta política seria como que um suicídio. E no caso particular do governo angolano, ao derrubar a lei, por exemplo, que obrigava as empresas internacionais a unirem-se com as empresas locais, eu penso que foi uma medida muito positiva, na medida em que isto criava o entrave, dado o fato de que as empresas angolanas
estão muito fracos do ponto de vista da capacitação tecnológica interna. Portanto, eu penso que os governos locais apresentam desafios muito grandes. É necessário haver, sim, políticas públicas que possam facilitar esta interação entre empresas nacionais com empresas estrangeiras. Olhando aqui para a questão da sinergia que estava aqui a falar o Dr. Mário Bernardo, da África para a África, as trocas comerciais entre os Estados africanos servem para refletirmos e criarmos estas sinergias. O Inocêncio é muito mais positivista e é muito mais prático naquilo que são vou passar o termo às práticas em termos dos próprios investidores, de eles mesmos criarem as oportunidades, eles mesmos romperem as barreiras, apesar de todo o entrave que se coloca em termos de decisões políticas. Sim, definitivamente. E acrescentaria aqui um outro elemento, só de alguma forma muito mais... Não gostava de usar a expressão nacionalista, mas acaba sendo a expressão que melhor descreve o que se pretende dizer. É que os problemas são internos e nós temos que ser capazes de encontrar soluções internas. E a mim preocupa-me, por exemplo, que no âmbito dessa relação América e Estados Unidos, nós estejamos a olhar muito mais na perspectiva da importação, do investimento direto estrangeiro. Por que não pensarmos o oposto? É preciso que nós nos capacitemos, naturalmente aqui temos que trazer a responsabilidade aos entes privados. Por isso é que eu disse inicialmente que eu não sou favorável a um Estado paternalista, por exemplo. A América por si só não é isto. Mas ninguém está a falar de um Estado paternalista, penso eu. Estamos a quantos falar de anos políticas aquilo económicas tem? que possam favorecer o ambiente não é, no mas qual as os empresários vão poder atuar. E nesse sentido... As políticas existem. O que de facto não existe em Angola é falta de capacidade empresarial. Também estava a tentar ser cético para não chamar... Capacidade empresarial de quem? Dos empresários. Os empresários angolanos Tecido não empresarial são capazes. nacional. Em termos de que exatamente? Os técnicos, em termos financeiros. Daí que é muito importante o investimento estrangeiro, conforme disse há pouco tempo, e repito, o investimento estrangeiro pode sim favorecer a absorção interna de boas práticas de governança corporativa. Mas deve Exatamente. haver essa organização interna antes. Agora, o que é que acontece? Vou falar da nossa geração, por exemplo. Certo. A nossa geração ainda está mais disposta a ser funcionário público do que empresário. E vão-me dizer que porque fazer negócio em Angola é difícil. É claro que é. Senhor doutor, isso é uma questão de cultura Mas e posta por um determinado mecanismo. Não, mas é sobre isso que eu estou a falar. Precisamos cortar. Dizer que não há boas ideias, dizer que não há bons projetos, dizer que não há bons empresários. Não, é claro que não há. Não é verdade, não é? Não é verdade. O que nós Se temos... tivéssemos bons empresários, nós teríamos emprego a ser gerado pelos empresários. Não, mas como é que vamos ter... A geração de emprego tem muito a ver com a política econômica. Como é que se vai ter Certamente. bons empresários num ecossistema com os desafios que tem a África? Veja uma coisa. Responder o que ele falou 50 anos depois, nós só agora que estamos a vetar a possibilidade... Só agora que estamos a aventar a possibilidade de olhar para o comércio regional, não é? E estamos a falar de uma região que tem cerca de 300 milhões de habitantes. Não há conectividade, não há infraestrutura. A África não está ligada. Como é que o empresário vai fazer batata em Malães quando importa semente, tem o custo do combustível para a mecanização agrícola, não é? Tem desafios com capital humano. Como é que ele vai ser competitivo no mercado como a África Isso é ambiente de negócio, doutor. Não. Isso é ambiente de negócio que o Estado vai levar até lá. Sistema de irrigação vai levar eletricidade. Isso faz parte do pacote de ambiente de negócio. Sim, o doutor só está a descrever aquilo que é ambiente de negócio. Repare. Em função do Estado criar isso também. Não, repare. Quem empreende aqui precisa ter condições objetivas para ser competitivo. O que nós estamos a dizer é que a África tem potencialidades, sim, concordamos todos.
A África não tem infraestruturas, não é? Que lhe conecta no sentido de alavancar que a África o comércio. não tem mão de obra qualificada. Não. E isto é extensiva ao setor empresarial. Nós não fomos preparados, eu digo de uma forma geral, para fazer face aos desafios da nossa geração. Doutor, capital humano prepara-se com política pública, governamental. Se tens um orçamento que não investe nem 20% na educação, significa dizer que o resultado será este. Mas é o que nós estamos a dizer é que essas conferências podem ser efetivamente o que para a alteração desse tipo de cenários. Mas é fundamental que a política pública, o governo, faça um casamento com o setor empresarial. O setor empresarial não pode ser o político ao mesmo tempo empresário. Isso tem que terminar. Precisamos de liberdade econômica. Vamos só pensar numa coisa. Nós estamos numa cimeira. O doutor disse na sua abordagem, disse na sua abordagem que as empresas que estão expostas são as habituais, que não é propriamente verdade, porque nós já olhamos para aquilo que é o feito em Angola. E até onde eu sei, a última reunião que eu participei de estratégia de micro, pequenas e médias empresas de 2025, 27, na verdade já se falava aqui de que a cimeira agora que está a acontecer vai ter também aqui tem que levar aqui um indicador considerável, não conseguimos perceber, se calhar amanhã já conseguiremos ter um dado mais preciso, daquelas empresas que já têm um selo, não é, feito em Angola, para tentarmos mostrar o quê? Que se calhar a zona industrial, os polos industriais que Angola até aqui criou, não é, são funcionais e que alguma produção a nível nacional já acontece. Pode ser em pequena escala, claramente não representativa, porque a amostra certamente não é representativa, mas é preciso pensar que o habitual não torna a economia possível, funcional. Então temos que olhar para os pequenos gestos. Imagina que agora na cimeira levamos 10 a 15 empresas com selo feito em Angola. Temos que olhar para esse indicador como algo novo. É feito em Angola, qual é a dimensão dessa produção? Temos que ir atrás, porque também levantar para dizer que toda a SWOT só tem pontos fracos é mentira, eu acho que não, porque a atuação do empresariado angolano, segundo aquela divisão por zonas que a IPEX fez, essas debilidades que o doutor está a realçar já é conhecida. A zona D, estamos a falar, por exemplo, de Mochico, para levar lá o empresariado estrangeiro, claramente que vai ter que ter todas as isenções que a nossa lei já prevê. Sabemos muito bem pela divisão que foi feita pela IPEX para facilitar a captação de investimento, a zona C e D, por terem essa pouca atratividade, têm muitas isenções, mas mesmo assim o empresariado privado, nacional como estrangeiro, não bota lá grandes olhos. É só olhar para a estatística da IPEX. Boa parte do investimento estrangeiro que entra no país está na zona A, com grande impacto, e nas principais cidades da zona B. Estamos a falar que Luanda ainda concentra. Por que acha que isso acontece? Claramente, é o que eu estou a dizer, doutor. Acontece porque as dificuldades que o doutor está a evidenciar já estão identificadas. O que temos que falar na cimeira é exatamente o que já identificamos. Tecido empresarial nacional, porque não estamos só a falar que nessa zona não chega ao estrangeiro. O empresariado nacional também não está lá a chegar. Dali que essa cimeira serve para podermos levar esses problemas tete a tete com o empresariado americano, porque já conhecemos. Essas estratégias já existem, era só para realçar isso. Como é que a linha de financiamento para as empresas e governos africanos podem ser traçadas? Linhas de financiamento? Sim. Pronto. Estamos aqui a olhar para as questões em que o doutor é mais cético relativamente a toda esta estrutura criada pelo próprio governo. Queremos agora perceber como é que se pode traçar esta linha de financiamento para beneficiar a outra parte que é a África. Muito bem. Nós temos um setor financeiro bastante, diria, tradicional, não é? No sentido em que nós temos maioritariamente bancos comerciais e temos estado a caminhar com alguma necessidade já atrasados para que tenhamos bancos de investimento, que são, por excelência, o melhor tipo de instituições que intermediam
estes tipos de recursos de médio e longo prazo. Felizmente estes setores, refiro-me aos mercados de capitais, são muito bem representados nesta cimeira, com responsáveis de algumas instituições, líderes, que compreendem como se faz a captação de recursos dessa natureza, as chamadas linhas de financiamento ou fundos de investimento que sejam para financiar infraestrutura. Infelizmente, como disse lá, nos últimos 20, 25 anos nós tivemos muito mais banca comercial, que em pequenas palavras são bancos que captam depósitos para conceder créditos ao consumo, crédito automóvel, crédito comercial mais para importação, atividade de comprou, aumentou margem e vendeu. E não é isto que o país precisa hoje. Precisa-se de investimento, ou financiamento ou investimento para infraestrutura de médio e longo prazo, e a solução passa necessariamente por instituições de banca de investimento em mercados de capitais que para o grande público parece ser uma miragem. Mas eu penso que quando a gente fala da questão da infraestrutura, isto é um problema fundamentalmente de governo. Primeiro. Sim, claro. O empresário não vai construir uma ponte, por exemplo. Não vai construir uma rodovia, por exemplo. Permita-me que lhe diga que, via de regra, no primeiro mundo, tá, século XX, as infraestruturas foram financiadas por capital privado. E mesmo as grandes infraestruturas em Angola são financiadas por capital privado. Agora, é preciso compreender como é que isto funciona. Vou dar um exemplo. Se o município X precisar de uma subestação elétrica, o que é que tem acontecido? O Estado angolano, por via da administração local, ou seja, o governo provincial, ou ainda que seja da administração central, o Ministério da Energia e Águas, procura meter esta necessidade no âmbito dos projetos de investimento público. Na falta de recursos do Tesouro para financiar esta iniciativa, procura financiamento. Mas isto gera um problema. Calma, estes financiamentos, via de regra, têm sido financiamentos externos, que são capitais de instituições privadas que financiam estas operações que têm permitido o desenvolvimento angolano. O que estamos a tentar dizer é que estas soluções podem ser locais. Estas soluções, tanto a parte do financiamento em termos de estruturação, como a parte propriamente da operacionalização, podem ser locais. Mas respondendo, eu penso que a pergunta que a Laurinda fez ela é muito direta. Ela refere-se Permita-me só, Laurinda. Nós temos um mercado de capitais contribui para a economia 2% pequeno. Não tem pouca liquidez, pouca poupança. O poder de compra caiu na esmagadora maioria dos países africanos. Não diga... Laurinda, objetivamente respondendo a essa questão, é fundamental que se perceba o seguinte: o acesso, deixa-me só terminar. Sim, é o único produto que tem que é viável a nível do próprio mercado. Qual é o produto que é viável a nível do mercado? Deixa-me só responder já. Se a nível do mercado de capitais, estou a falar da dívida pública, é o único instrumento que tem dos quatro que tem, do ponto de vista de viabilidade, tanto as corretoras como as distribuidoras. Mas, Laurinda, o que é fundamental para a África é perceber primeiro quais são as prioridades, não é? Infraestrutura, estrada, pontos, portanto, construir infraestruturas tecnológicas, portanto, a segurança alimentar, energias renováveis e a questão da educação, portanto, a questão da transformação do capital humano. Penso que essas são as prioridades. Por via de uma plataforma africana comum, para aceder aos mecanismos de financiamento das instituições multilaterais, bilaterais, aos fundos e outros, pode ser o caminho para mobilizar o financiamento que a África precisa. Por quê? Porque a África precisa de capital, como disse no início, paciente. Paciente. Porque só de infraestruturas calcula-se mais de 300 mil milhões que a África precisa. E a África tem. Para a questão das energias renováveis, para a questão da própria educação, também. Então, se enquanto africanos não percebermos da necessidade de agirmos em bloco
para financiar ou para obter flexibilidade, assim como fez agora a China. E podemos fazer isso com os Estados Unidos da América. Daí essa plataforma comum para acesso, no sentido de que não exista tanta complexidade para se mobilizar esse financiamento. Mas eu penso que a fundamental pergunta que a Laurinda terá feito é muito mais no sentido de financiamento voltado para o setor empresarial fundamentalmente. Eu penso que nesta questão, a questão vai muito contra daquilo que o colega acabou de dizer. Para poder se potenciar o financiamento interno para as empresas em África, é necessário primeiro haver uma estabilidade fiscal. O que é que acontece em África? Justamente o que o colega disse. Grande parte dos países africanos, pelo fato de viverem déficits fiscais crônicos, eles disputam, ou seja, os governos africanos disputam os recursos junto com o empresariado do mercado financeiro. Ou seja, é preciso primeiro haver uma estabilidade das contas públicas para que o financiamento da infraestrutura da parte dos governos seja feito a partir, portanto, da receita que o Estado ou os Estados nacionais dispõem, e não através do financiamento, não é, de abertura, por exemplo, de títulos da dívida dos tesouros. Isto faz com que grande parte dos bancos africanos prefiram investir o seu capital em títulos públicos, tendo em conta que são títulos soberanos e, em função disso, apresentam um grau de retorno já garantido, do que reservar este dinheiro para poder financiar o setor privado, que opera num ambiente difícil e, portanto, apresenta muita incerteza em relação, portanto, à amortização da dívida. Portanto, no que toca especificamente à pergunta que foi feita para o financiamento privado, é necessário haver estabilidade fiscal nos Estados nacionais para que os governos não disputem com o empresariado local os recursos que os bancos, tanto comerciais quanto de investimentos, poderiam eventualmente destinar para o financiamento da atividade empresarial privada. Está certo parcialmente. Agora, no que toca... Está certo parcialmente. Agora, no que toca ao investimento público, eu penso que já se verifica em África, não é, na África subsaariana, alguns movimentos significativos que vão demonstrando que os governos africanos vão dando conta que não se vai alcançar o desenvolvimento sustentado sem que haja investimento pesado em infraestrutura. Agora, a Laurinda também terá feito uma pergunta interessante, penso que a gente não terá dado conta, que tem muito a ver com a integração, por exemplo, do mercado africano. Isto é muito importante. O empresariado americano, quando ele olha para os países africanos, os países africanos isoladamente são pequenos do ponto de vista do tamanho de mercado. No entanto, eles tendem a olhar para a África como um mercado comum integrado. Só que a África não se encontra integrada. Isto porque há fortes desigualdades entre diversos países africanos. Por exemplo, há países que apresentam infraestruturas de qualidade. Já quando você vai do outro lado da fronteira, encontra infraestrutura precária. E isto dificulta a mobilidade não só de pessoas, mas sobretudo a mobilidade de mercadorias. Portanto, para aquele investimento, fundamentalmente que busca acessar algum país que sirva de plataforma de exportação, torna-se um entrave para poder, portanto, os países africanos receberem este investimento, na medida em que os empresários americanos podem ver que é muito difícil acessar o restante dos mercados. Só um exemplo prático. Nós temos, por exemplo, a República Democrática do Congo. É um país potencialmente com uma demanda potencial muito grande e que está localizado praticamente no coração de África. Só que a República Democrática do Congo apresenta muitas deficiências em termos não só de estabilidade político-militar, mas fundamentalmente em termos de infraestrutura. Portanto, a estabilidade, o desenvolvimento do Congo Democrático é um fator fundamental para a integração de África. Claro. Uganda, por exemplo, ou Ruanda, um dos países que mais cresce ao nível do continente e até do mundo, é muito difícil, por exemplo, integrar-se com a Namíbia, com Angola, com a Zâmbia, tendo em conta que estão em extremos diferentes. E no meio temos a República do Congo, por exemplo. Portanto, os africanos precisam criar políticas comuns, claro, que respeitem também os interesses nacionais, lembrando que os interesses angolanos não são os mesmos, provavelmente, dos interesses do Quênia, do Lesoto, da África do Sul. Mas em termos econômicos, não, corredor do Lubito. Dar uma Estamos a falar da zona do livre corredor do comércio, Lubito. que é um canal Não, estamos a falar ainda da zona do livre comércio da SADC,
que agora até acabamos dos de déficits ratificar, orçamentais integrar e a a consequência integração na econômica. estruturação de Com a soluções ausência de financeiras, infraestrutura. Um bom tempo para elas só concretizar, mas foi elas agora só são integrou agora. viáveis até o ponto em que a taxa de inflação acumulada no decorrer dos anos em que o Tesouro ou o orçamento é gerido em déficits, não seja esta taxa de inflação acumulada não seja superior aos rendimentos dos títulos da dívida que são emitidos para financiar este déficit, que é o que já está a acontecer aqui em Angola. Por exemplo, quando se diz os bancos têm optado por financiar o Estado por via dos títulos que são emitidos, sabe o que acontece de facto em termos reais? É que essas remunerações em termos reais são negativas, porque as taxas de inflação acumuladas são de longe superior à taxa de remuneração, à taxa de juro que esses títulos remuneram. E de tal forma que já se vai notando uma alteração da estrutura de ativos dos bancos, em que vão se mobilizando os recursos cada vez menos para os títulos de valores mobiliários do Tesouro Nacional e vai aumentando ligeiramente o crédito. Então, e eu vou mais longe, por isso é que estava a falar sobre os mercados de capitais. Infelizmente, há um desfazamento entre o conhecimento e as informações que são mais difundidos, quer pelos órgãos de comunicação social, quer nas escolas, sobre o que acontece no mercado de capitais. É preciso compreender que o mercado de capitais tem vários submercados. Tem o submercado da dívida pública, tem o submercado da dívida privada, tem o submercado das ações. Quando se fala de mercado de capitais, a grande maioria pensa que se está a resumir ao mercado de ações, que é embrionário. A sair do tema, não é? Não, é para dizer... Eu já só para acrescentar, só para... Isto é para dizer o quê? Eu só quero dar um parecer bem rápido, Laurina. Rapidamente, é só para dizer que nós estamos mesmo prestes a terminar. Sei que pareceu pouco o tempo aqui, mas foi bastante para que pudéssemos analisar de maneira muito mais profunda e também muito mais esclarecedora às pessoas lá de casa. Então eu vou pedir a cada um de vocês que faça a sua conclusão em relação à Cimeira Estados Unidos-África, que lições ficam para a África, Angola particularmente, e o que é que se pode, de facto, refletir na vida dos próprios investidores? Eu podia já fechar aí dizendo que a economia e as oportunidades não são só simplesmente para serem repetidas. Estamos na 17ª Cimeira, Estados Unidos-África, e nós lamentar as dores da África não é propriamente isso que os americanos vieram ouvir aqui. Pelo menos as dores nós africanos já dominamos. Temos muitas dores. O que nós queremos é perceber quais são as oportunidades que nos está a ser posto aqui. Claramente que o americano já tem a visão do que ele está a vir buscar aqui. Agora, nós, África, vamos olhar para isso como mais uma oportunidade de fazer diferente. Imagina que na 16ª não se fez nada, na 17ª é corrigir o que correu mal na 16ª. Então, logo é preciso olhar para as políticas que já são desenhadas. Eu continuo aqui a frisar que, na verdade, já temos muitas estratégias. Eu costumo a dizer, das que eu já li, a África tem estratégias brilhantes, tem planificações brilhantes. A União Africana discute documentos, relatórios brilhantes. Nós temos isso em inglês, português, ninguém pode negar isso. Temos planos diretores brilhantes no continente em termos documental. É preciso parar de criar somente estratégia. É preciso executá-las por parte. É muitos problemas que os recursos econômicos não chegam mais. Vamos então apostar aqui para que a África saia. Muito rapidamente. Bem, inicialmente, Angola está de parabéns por estar acolhendo esta cimeira. Isto coloca o país como referenciado no começo, na vitrine, portanto, das relações internacionais. No entanto, ampliando um pouco mais a avaliação ao nível do continente, eu penso que os países africanos precisam entender que, para poder se competir de igual para igual no cenário econômico internacional, o continente precisa, como já disse aqui insistentemente, reduzir a defasagem tecnológica que existe entre os países centrais
e a África, porque é isto que torna a África um continente quase que periférico nas relações económicas e comerciais ao nível do mundo. E, claro, precisamos também fortalecer os mercados internos, não é a demanda interna, porque é isso que vai poder fazer com que o investidor estrangeiro olhe para os países africanos como potenciais, portanto, mercados por se investir. No mais, eu penso que basta fortalecer o quadro regulatório, as instituições, a infraestrutura e a qualidade, fundamentalmente, da nossa educação, que está muito aquém daquilo que são os padrões internacionais. Mário Bernardo. Angola está de parabéns, portanto, num só ano tem 50 anos, tem liderança da União Africana e uma cimeira que pode efetivamente transformar paradigma, transformar mentalidades e ser aquela que pode significar o início de ações positivas. É fundamental para nós, enquanto angolanos, portanto, enquanto país organizador, assumir a liderança dessa plataforma africana, no sentido de que os mecanismos de cooperação com os Estados Unidos da América possam efetivamente ser eficientes, olhando para o capital humano como o centro dessa grande transformação, desse novo paradigma que nós precisamos, no sentido de trazer prosperidade para as famílias africanas. Não sei se... Bem, penso que nós precisamos nos organizar, primeiro, internamente, de maneiras que nas próximas cimeiras possamos ter alguma coisa a dar a mais do que pedir, como tem sido recorrente a posição da África em relação aos norte-americanos e à comunidade internacional. E para isso, nós olhamos para o que já temos internamente. Em Angola, há massa monetária em circulação suficiente para que se canalize as empresas de forma estruturada, diferenciada do que tem sido habitual por via de financiamento. Nós somos defensores do investimento nas empresas, substituindo o modelo de financiamento via crédito. Nós somos dos fundos de investimentos de capital de risco, em que captamos os recursos já disponíveis em Angola, de maneiras que possamos capitalizar as empresas e participar dos seus processos de transformação, de maneiras que cresçamos todos juntos e possamos estar numa condição melhor de negociar com os americanos em próximas ocasiões. Inocêncio das Neves, muito obrigada. Mário Bernardo, Conceição de Silva e Pedro Coaça, vou agradecer-vos uma vez mais. Obrigada por cá estarem e por estarmos a olhar para a 17ª Cimeira de Negócios Estados Unidos-África, que vai decorrer até quarta-feira, dia 25. No entanto, estão vários chefes de Estado, de Governo e também homens de negócios na capital do país para olharem para o setor de investimento. Muito obrigada pela sua preferência. O Girassol Debate fica por aqui. Muito boa noite. Passe muito bem.